Boa tarde, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Então, vamos seguindo o conteúdo da nossa apostila. Temos, então, alguns colegas novos que vão nos acompanhar agora e chegaram num bom momento que nós vamos começar um novo conteúdo a partir da aula de hoje. É um conteúdo que é um pouco longo e que vocês vão estar trabalhando várias aulas com ele, mas tem uma grande importância para o uso, que é o Microsoft Word, que é um aplicativo de edição de texto. Nele que a gente vai fazer as edições de texto, inserir imagens, construir documentos a partir desse aplicativo. Quem tem na apostila, então vai acessar ela lá na página 61 da apostila. Aula 17, página 61. Beleza. Então, vou esperar todo mundo abrir ali. Enquanto isso, então nós vamos ter um foco agora que vai ser mais nesses aplicativos de construção de documentos, primeiramente nos documentos de texto puro, que é o Word, depois a formatação desse texto com inserção de conteúdo extra a ele, que são imagens, tabelas, que a gente vai adicionando para compor um texto em geral. E depois vai vir o Excel e o PowerPoint, que também são de construção de documentos de texto, beleza? Então, na apostila ali tem uma pequena descrição sobre o que fala nesse aplicativo e o que está incluído em todo o pacote Office, que é a questão do Excel e do PowerPoint. Beleza. Tem a descrição do ponteiro do mouse, como a gente seleciona e como a gente faz a inserção de novas linhas. Quem já viu antes, algumas aulas atrás, a gente viu o bloco de notas e o WordPad, que era para a gente estar também inserindo texto, só que eram aplicativos mais simples, que a gente não tinha tanta capacidade de edição de texto quanto a gente vai ter no Word. Então, quem viu acompanhou aquelas aulas, fez a inserção dos textos e construiu aqueles documentos, agora vai ter mais recursos para poder trabalhar com essa ferramenta do Word, beleza? Então, eu vou passar minha tela aqui para vocês, só um instante para eu carregar. Beleza. Estou aqui na minha área de trabalho. Como que eu acesso o aplicativo, então? Eu vou vir aqui no menu iniciar, na parte inferior da tela. Aqui no menu iniciar. Quem já tem salvo na área de trabalho, já pode acessar ele por ali, que é o Microsoft Word, um azulzinho, que é uma folha azul com a letra W explícita, mais ou menos isso o símbolo dele. Se eu digitar aqui no menu iniciar o Word, W-O-R-D, já vai aparecer o aplicativo aqui como referência, e é esse aplicativo que a gente vai estar utilizando. Beleza, eu clico sobre ele, e na sua primeira tela, ele aparece essa janela aqui. Então, o que eu tenho nessa janela? O primeiro item aqui no painel esquerdo, então, é o título da janela, que é a página inicial, que se refere a essa janela que eu tenho selecionado. No botão novo, esses itens aqui que eu vou abrir um novo documento do Word. Está vendo que nesse cabeçalho, aqui em cima, eu tenho vários itens pré-formatados. Esses itens aqui, depois a gente vai ver quando a gente vê a questão de formatação dos documentos mais específicos, o que cada documento desse pode estar ajudando nós a fazer. Por padrão, a gente vai vir no momento e abrir um documento em branco. Mas, em algumas outras aulas, nós podemos vir e fazer esses documentos aqui, abrir eles, que são modelos que o Word mesmo nos disponibiliza para a gente criar documentos já com algumas informações já prontas, beleza? A gente só altera alguns dados nele ou adiciona mais dados conforme necessidade. E aqui embaixo eu tenho alguns documentos que são os documentos
últimos documentos que eu abri no meu Word. Então, essa lista aqui carrega esses documentos mais recentes que o meu Word abriu. Beleza, como que eu faço então para abrir um novo documento? Eu venho e clico aqui, ó, documento em branco. Ao clicar sobre ele, é aberto essa janela aqui, que é o meu documento do Word. Então aqui eu tenho a janela principal do sistema. Como que é a organização dele? Basicamente, todos os aplicativos, tanto os de edição de texto como o Word, os demais do pacote Office, que é o Excel e o PowerPoint, assim como outros que são de outras fabricantes, eles têm por comum essa distribuição aqui em cima. Ó. Pode ver que eu tenho um arquivo, que abre essa nova janela. Se eu clicar em voltar, ele volta para o sistema. Então, página inicial, inserir, design, layout, referências. O que cada um desses itens é aqui? Isso aqui são abas, abas do menu. Esse meu item aqui superior a gente chama de menu. Então, menu de títulos aqui, o menu com as abas, ou guias, alguém pode chamar de guias também. E aqui na parte abaixo, cada vez que eu troco de aba, atualiza o menu de ferramentas. Então, cada botão desse aqui a gente chama de uma ferramenta que o Word ou os demais aplicativos disponibilizam para nós, beleza? Então, conforme cada guia, ela vai ter ferramentas diferentes para a gente utilizar em situações diferentes, no caso, para uma formatação, para uma inserção de novo conteúdo, cada um desses itens a gente pode alterar por aqui. Ok. Mais abaixo, então, eu tenho a folha que representa o meu documento. Por padrão, aqui nós temos uma folha do tamanho A4, normal, as folhas que são as mais comuns que a gente manda para impressão. Depois a gente vai ver como a gente faz essas alterações também, não se preocupe, temos bastante tempo para ver todo esse conteúdo, toda essa questão de como a gente altera a folha, manda para impressão e tudo mais. Beleza. Aqui em cima a gente tem essa régua. Por padrão ela vem ativa e em alguns computadores ela pode estar desativada. Para eu ativar ela é nessa aba aqui, ó, exibir, na penúltima aba. Exibir e aqui tem um botãozinho, ó, régua. Então com ela eu posso desativar ou ativar a régua. Eu gosto sempre de deixar ela ativa, porque eu tenho uma referência da minha margem. Da margem da folha e do corpo do texto. Pode ver, vou aumentar um pouco o zoom aqui, ó. Ó, o zoom é aqui embaixo, ó. Para cima do relógio, bem na parte inferior da tela, tem esse botão de mais e de menos, onde eu aplico o zoom na minha tela. Na questão da impressão, vai sair a mesma coisa. Somente eu tenho um aumento ou uma diminuição do zoom. Então, agora aqui, a régua fica mais nítida. Então, essa régua superior, no lado esquerdo, ela tem esse pedaço em cinza, no meio tem esse trecho em branco, e aqui no lado direito tem em cinza novamente. O que é isso? O lado em cinza sempre vai ser a margem da folha. Então, eu tenho tanto em cima quanto do lado, aqui também, tenho essa margem em cinza, que vai ser o pedaço onde não vai ser digitado o conteúdo. O conteúdo do texto sempre vai compreender dentro desse espaço em branco, que é o corpo do texto, onde realmente vai sair a digitação, ok? Depois, quando a gente for ver, a gente pode também alterar essas margens, pode colocar ela nos padrões. Quando a gente for fazer um documento, existem documentos que são pré-determinados, que são regrados, onde a gente tem que fazer eles de acordo com as margens. Então, a gente vai estar vendo como configura cada item desses, beleza? A margem serve, então, para, no caso, a gente não digitar, além dos espaços, ficar um texto tabulado, que é um texto entre as 4 linhas, bem certinho. E se a gente vier a grampear esse documento, o nosso método de grampear não vai grampear algum pedaço, algum texto do documento que está inserido. Beleza? Então, para isso servem essas margens aqui. E aqui é a folha que compreende o documento. Ok.
Quando a gente está com o ponteiro do mouse sobre o texto, então ele pode ter algumas diferenças. Esse cursor aqui, que está nesse momento piscando, significa aonde eu vou estar digitando o texto. Sempre que o cursor está piscando, significa que, neste momento, eu posso começar a digitar. Então, o cursor vai puxando para a direita, seguindo a linha, assim como a gente escreve manualmente, ele vai puxando para a direita para estar inserindo a informação, beleza? E pode ver que o texto começou alinhado à margem. Quando eu passo o cursor por cima de um pedaço de trecho de texto, onde eu já digitei, eu posso estar clicando e inserindo um texto novamente. Então, nesse momento, agora, eu posso começar a digitar. Então, tem essa questão que eu não preciso sempre apagar tudo. Por exemplo, eu digitei um texto longo e eu errei lá no meio, não precisa apagar tudo para somente consertar um pedaço que eu errei antes. Então, eu só clico, volto aqui e altero o trecho do texto que eu coloquei, beleza? Então, hoje, então, nós vamos ver mais a questão da formatação do texto. O que é a formatação? O texto, basicamente, a gente divide a questão do texto em imagens e objetos que a gente insere é outra coisa. Mas a questão do texto, a gente divide entre a parte da digitação, que são os caracteres que a gente coloca, o texto puro em si, e a parte da formatação, que é a parte das características que esse texto vai ter, que vão ser o tamanho, o tipo da fonte, os efeitos que essa fonte vai ter e a cor do texto, a cor da fonte. Como que eu faço para alterar isso? Então, é nesse bloco aqui em cima, bloco fonte, dentro da página inicial. Então, a princípio, nós vamos utilizar esse bloco de fonte aqui da página inicial. Quando eu já tenho um trecho digitado e eu quero alterar ele, eu posso simplesmente selecionar e fazer para alterar. Como que eu seleciono? Eu clico na última palavra, na última letra da palavra. Por exemplo, eu vou... essas 3 últimas palavras eu quero editar. Então, eu clico aqui, seguro o meu mouse com o botão esquerdo, normal, e venho até a última letra, a última palavra que eu quero estar editando. Eu fiz aqui da esquerda para a direita, mas pode ser da direita para a esquerda, sem problemas, do jeito que vocês quiserem. Beleza. E aqui em cima, então, eu posso alterar essa composição da fonte. Então, eu tenho diferentes estilos de fonte. Conforme eu vou passando aqui, pode ver que ele já altera ali no texto, conforme os itens que eu selecionei, mudei a fonte, ele alterou. Beleza, isso aqui eu posso fazer, isso aqui agora se aplica para todas as alterações de formatação que a gente vai fazer. Se a gente selecionar um texto e vir aqui modificar, vai alterar somente para esse texto digitado. Pode ver que ao clicar novamente aqui no final, e a continuar a escrever, pode ver que a letra voltou ao seu estado normal. Como que eu faço, então, para ele ficar, a partir do momento, a partir do cursor piscando para a direita, todo o texto ficar naquela formatação? Eu venho aqui, deixo o cursor no final, venho aqui e altero. Então, vou colocar uma fonte diferente e um tamanho diferente. Beleza. E agora, continuo escrevendo. E pode ver que ele seguiu com a nova fonte que eu defini. Então, sempre tem que cuidar isso. Eu posso alterar um texto lá do meio, selecionando ele e alterando. Vou colocar um negrito. O que é o negrito? Vai ser a letra mais grossa. Eu coloquei o negrito, pode ver que a letra ficou mais grossa.
ou simplesmente, a partir do cursor à direita, eu alterar esse texto para ele ficar na nova formatação. Beleza? Então, tem essa diferença. Então, vamos ver, eu vou selecionar esse trecho de texto aqui, e vamos ver o que cada um desses itens, desses botões aqui fazem, ok? Agora que a gente já sabe como que aplica essa formatação. Primeiro item, então, é a fonte do texto, qual que vai ser o desenho da letra, o contorno que essa letra vai ter. Então, existem várias opções aqui que o Word nos disponibiliza. Então, várias opções de fonte. Conforme eu vou passando, pode ver que ele vai alterando esse formato de fonte, beleza? Ao lado direito disso, eu tenho o tamanho, que é o quanto que vai ser grande essa fonte. Então, quanto maior o número aqui, maior o tamanho dela. E além desses números pré-definidos, eu posso estar digitando o número que eu quero. Por exemplo, aqui do 36 ao 48, eu tenho um intervalo grande. Se eu quero colocar a fonte número 40, basta eu apagar aqui, digitar 40 e dar um Enter, que vai fazer a gravação desse valor de fonte. Então, 40, ok? Beleza. O que mais temos aqui de formatação? Ao lado direito, eu tenho o botão para aumentar o tamanho da fonte e para diminuir. Ao clicar para aumentar, ele vai alternando entre os tamanhos para cima ou para baixo. Beleza, assim, altero também o tamanho da fonte sem precisar selecionar aqui nesse quadradinho. Abaixo, então, são os efeitos e características desse texto. O primeiro item é o negrito que a gente viu antes, então ele deixa a linha mais grossa, a linha mais espessa. Basta clicar em cima para ativar ou desativar ele. O segundo item é o itálico, que faz uma leve inclinação do texto do topo do texto para a direita, então ele fica levemente inclinado. O outro item é o sublinhado, que como o nome já diz, ele vai sublinhar o texto, colocar um traço, uma linha abaixo desse texto. E pode ver que a gente tem essa flechinha aqui, ó, onde eu posso alterar o tipo desse sublinhado. Então, tenho linha simples, dupla, uma linha mais grossa e linhas pontilhadas de diversos formatos. E aqui no final ainda tem a cor que eu posso estar fazendo nesse sublinhado. Eu posso colocar uma cor diferente do texto, esse traço que eu vou aplicar abaixo dele. Beleza? Além do sublinhado, eu tenho o tachado, que é esse botão aqui, ó, que ele faz um corte no meio do texto. É como se a gente fosse suprimir um pedaço do texto. A gente utiliza esse botão aqui, ó, tachado. Aqui ao lado, então a gente tem esses dois botões, X2 abaixo e X2 acima. O que significa? É o subscrito e o sobrescrito. Então, só vou colocar um conteúdo aqui. Curso de Informática. Vou selecionar ele. Eu vou tirar o sublinhado desse trecho de texto. Só vou deixar no restante. Então, deixei só o restante com sublinhado. Se eu clicar aqui ó, no subscrito, o texto vai ficar pequeno e abaixo da linha. Pode ver que ele ficou em tamanho reduzido e ficou bem na parte de baixo da linha. E se eu clicar nesse aqui, ele vai ficar acima da linha. Então, ele ficou no trecho superior, ficou elevado. Assim como se a gente fosse fazer um número à potência, que a gente faz o número para cima, é a mesma coisa. A gente pode utilizar esse sobrescrito aqui, que ele fica na parte superior da linha. Aqui ao lado eu tenho opções de efeito, então que a gente depois vai ver quando a gente for manipular o WordArt, mas a gente simplesmente pode selecionar um trecho do texto e aplicar uma cor pré-definida que tem aqui. Então, cada item desse é uma cor pré-definida que o texto nos permite. Essas outras partes abaixo, a gente não vai se atentar agora, vai ver somente quando for ver a questão do WordArt, que são as letras personalizadas e títulos personalizados, beleza? Mas já sabe que aqui a gente pode colocar cores que são pré-definidas no nosso documento.
E aqui ao lado, eu tenho, vamos selecionar mais um pedaço aqui, esses dois botões. O primeiro item é a cor do realce. O que é esse realce? Ele vai funcionar como se fosse um marca-texto, como se fosse um pincel que a gente marca um trecho do texto. Então, pode ver que ele colore a linha inteira onde esse texto está escrito. A linha inteira não, o trecho do texto onde ele está escrito. Então, com o realce, posso alterar ele da cor que eu quiser aqui. Selecionar ele primeiro. Daí sim vem aqui e aplicar o realce. Coloquei no cinza bem fraquinho. E outra coisa que eu posso fazer é estar alterando a cor da fonte, que eu altero nesse botão aqui. Ao expandir ele, então, eu tenho várias opções de cor de fonte, onde eu posso estar trocando e colocar a cor de fonte que eu desejar. Então, eu posso estar digitando todo um documento primeiro e depois aplicando essas formatações, ou primeiro configurar as formatações e depois digitar. Posso estar trabalhando dessas duas formas. Aqui em cima eu tenho esse botão A maiúsculo e A minúsculo, que é a alternância entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, vou selecionar o texto aqui, e ao clicar sobre ele, ele tem essa opção, a primeira letra da frase maiúscula. Então, somente a primeira letra vai ficar maiúscula. Se eu selecionar essa segunda opção, pode ver que todo o texto ficou minúscula. A palavra neste, que estava maiúscula, já ficou minúscula também. Aqui ele alterna para todas ficarem maiúsculas. E aqui para cada palavra, de cada começo de texto, fica maiúsculo. E nesse outro botão ele alterna entre maiúsculas e minúsculas. Então, no caso, o que está aqui, ele só vai inverter. Então, ao clicar sobre ele, pode ver que ele só inverte a posição das letras maiúsculas e letras minúsculas. Beleza, na formatação de fonte, é isso que a gente vai ver. Aqui ao lado, então, a gente vai ver somente mais um negócio hoje, que é essa questão do alinhamento do texto. O que é o alinhamento do texto? Lembra que a gente viu as margens antes? Então, o alinhamento, ele ocorre de acordo com as margens. Se eu seleciono o texto e eu tenho essa primeira opção, alinhado à esquerda, o meu texto sempre vai começar alinhado a essa margem. Então, se você pegar uma régua, ele vai ficar retinho à margem esquerda. Nessa segunda opção, ele vai ficar centralizado, então ele vai dividir o mesmo que tem para a esquerda, tem para a direita, nessa segunda opção. Nessa aqui, ele vai alinhar para a direita, então para o outro lado, a margem de cá. E nesse daqui, ele vai colocar justificado. O que é essa opção justificado? Ele vai alinhar para ambos os lados. Deixa eu só modificar o tamanho da fonte para ver se vocês conseguem ver melhor. Vou pôr aqui 14. Pode ver que aqui ele está tanto alinhado aqui, nesse lado, como aqui nesse lado esquerdo. Então, ele sempre vai alinhando tanto do lado esquerdo como do lado direito. E a última letra, a última palavra dessa frase não vai ficar alinhada porque ela não termina no final da linha. Então, o texto faz esse ajuste para, se uma palavra não vai caber, a linha vai ficar muito apertada, ou ela vai sobrar muito, ela pula para outra linha e ele ajusta para poder caber todo o texto em uma linha nessa opção justificado. Beleza? Alguma dúvida até o momento, pessoal? Tudo certo? Então, quem viu antes do WordPad, pode falar se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper aqui que eu paro sem problemas. Quem viu antes ali do WordPad, se lembra então que ele tinha mais ou menos essas mesmas formatações, só que agora aqui nós temos um pouco mais avançado, tá bom? Mudei de janela aqui, ele fechou. Deixa eu só pegar aqui. Então, vamos treinar um pouco essa questão da digitação e a questão de fazer a tabulação do texto, tá bom?
Deixa eu só pegar aqui, ó. Ali na apostila de vocês, se vocês forem ver, tem na página 63 toda aquela questão da barra de menus. E ela mostra barra por barra daquelas guias que tem ali em cima, daquelas abas. A gente não vai ver isso agora, tá bom? Não tem como seguir aquilo ali, ver todas elas primeiro para depois a gente estar continuando o nosso curso. Senão a gente vê uma e depois daqui a pouco a gente já esquece, já não se lembra mais. Então vamos fazer um pouco diferente, essa parte ali a gente não vai ver agora. E conforme for o andamento do curso, nós vamos ver uma por uma de acordo com com a sua utilidade. Quando a gente for inserir arquivos, a gente vai ver inserir. Quando a gente for ver a questão das tabelas, vamos ver a questão das tabelas, beleza? Então, dessa página 63 e 64, a gente deixa um pouco de lado e depois a gente vai ver uma por uma conforme for vendo o curso. Na 65, então, já tem essa questão da formatação, que eu mostrei para vocês, essa questão ali da formatação. Tem alguns botões, algumas legendas que falam esses itens que eu mostrei para vocês, e tem também alguns outros itens que a gente não viu agora, que é dessa aba principal ali. Então, a gente vai ver esses outros itens na aula posterior, tá bom? E na página 66, então, tem um breve resumo também do que eu falei para vocês, tá? Beleza? Nada de dúvida mesmo, pessoal? Tudo campeão? Deixa eu só ver aqui. Qual que é a atividade? Só um instantinho. Sempre que você for fazer uma acentuação, então primeiro você coloca o acento da palavra, da letra, no caso, e depois a letra. Como que você, então, vamos dizer você, como é que você vai digitar a palavra você com acento circunflexo? Então, é V, O, C, daí você usa a tecla Shift do teclado, aquela bem do canto esquerdo, aquela flechinha gordinha, que está apontando para cima. Beleza? Ah, tá. Daí clica no acento. E daí, depois que você faz o acento, daí você coloca a letra E. Então, primeiro é o acento e depois a letra. Então, você fica assim, B, O, C, acento circunflexo, letra E. Ok? Consegui.